Muito bem, pessoal, vamos à nossa próxima etapa aqui, que seria a multiplicação e divisão de frações, ok? Beleza, vamos fazer o seguinte, escolher uma fração qualquer, colocar aqui 3 quintos, e vou querer multiplicar ela por outra fração qualquer, 1/3, tá bom? Na aula anterior a gente viu aí o significado geométrico dessa multiplicação. E hoje a gente vai fazer aqui o significado aritmético. Como fazer usando apenas os números. Então, na multiplicação de fração é a operação mais tranquila e mais fácil de fazer. Então, a gente multiplica o numerador e o numerador da primeira pelo numerador da segunda e multiplica também o denominador da primeira fração pelo denominador da segunda e o resultado já sai imediato. Bom, então fica 3 vezes 1, 3. 5 vezes 3, 15. Tá bom? Quando as frações puderem ser simplificadas, elas devem ser simplificadas. Nesse caso aqui, o 3 e o 15, aqui é um 15, não o 5, que é um 15. O 3 e o 5 podem ser simplificados ainda pelo mesmo divisor. Então, posso dividir tudo por 3. Olha só. E aí eu vou ter a fração aqui, 3 dividido por 3 fica 1, 15 por 3 dá 5. Olha aí. Então, 1/5 é o resultado da nossa multiplicação de 3 quintos por 1/3. Tá certo? Vamos ver outro exemplo. Separando aqui, vamos colocar aqui outra multiplicação. Então, vou colocar aqui 8 onzeavos vezes 3 quartos. Então, aí agora já sabe como fazer. Normalmente, multiplicando numerador com numerador. 8 vezes 3 fica 24. 11 vezes 4 fica, no caso aqui, 44. Pronto. E se você perceber que a fração que deu do resultado pode ser dividida, o numerador e o denominador, por um mesmo número, então vocês podem dividir para simplificar a fração. Nesse caso aqui, o 24 e o 44 dá para ser simplificado tudo por 4. Ok? Então vai ficar assim. 24 dividido por 4 vai ficar 6. 44 por 4 fica 11. Portanto, 6 onzeavos é o resultado da nossa multiplicação. Tá bem? Ótimo. Então, dá para a gente perceber que a multiplicação de fração ela é a mais fácil de realizar das vistas até agora. Mais fácil do que a adição. Vamos para uma ideia bem interessante da multiplicação de fração. Por exemplo, se eu tenho aqui uma multiplicação 3 quartos vezes 4 quintos, toda vez que vocês perceberem que tem um numerador igual a um denominador nessa multiplicação, a gente pode eliminar esse numerador com esse denominador. Então ficaria mais ou menos assim, olha. Suponha que eu não existisse esse denominador, nem o 4 de numerador, nem o 4 do denominador. Então, o nosso resultado ficaria apenas como? Ficaria só os 3 quintos. Tá? Então, às vezes, quando a gente percebe essas igualdades entre numeradores e denominadores, os resultados aparecem mais rapidamente. Tá bom? E o significado para essa eliminação é que um 4 dividido por o 4 aqui de baixo daria 1. Tá? E 1 vezes o 3 ficaria o próprio 3. Então, seria mais ou menos isso daí. Agora, para dividir frações, a gente faz um procedimento bem interessante. Vamos então dividir frações agora. Eu tenho aqui a fração meio e quero dividir para 2/3.
Olha aí. O procedimento para dividir frações, pessoal, ele é utilizado assim. A gente vai transformar essa divisão em uma multiplicação, que eu acabei de mostrar para vocês que a multiplicação é bem fácil de fazer. Então, vamos transformar essa divisão na multiplicação. Como é que eu faço isso? Bem simples. Eu deixo a primeira fração como está, aí o que era divisão vai se transformar agora em multiplicação, mas para que essa transformação ocorra, eu tenho que inverter a segunda fração. Era 2 sobre 3, fica 3 sobre 2. Tá? Com essa modificação aqui, a gente já consegue realizar essa operação tranquilamente. Então, fica só 1 vezes 3 é 3 e 2 vezes 2, 4. Pronto. Conclusão. Meio. Olha só, então quer dizer que meio dividido para 2 terços dá resultado 3 quartos. Tá? Então, é essa a maneira que nós usamos para dividir frações. Bem simples, bem tranquilo. Vamos fazer outro exemplo aqui. Eu tenho aqui a fração 8 quintos. Queremos dividir para 6. Vamos botar aqui 6 nonos. Não, 6 onzeavos. Como é que eu faço para fazer essa divisão? Já sabemos. Vamos transformar essa divisão em uma multiplicação. Para que aconteça essa transformação, eu faço o quê? Deixo a primeira fração como está. O que era divisão se transforma em multiplicação. Mas para que essa transformação aconteça, a segunda fração tem que ficar invertida. Fica 11 sextos. Agora é só multiplicar. 8 vezes 11 vai me dar aqui 88. E 5 vezes 6 vai me dar 30. Pronto. Como o 88 e o 30 são pares, dá no mínimo para dividir por 2, né? Vamos simplificar por 2. 88 dividido por 2 vai ficar 44 e 30 dividido por 2 vai ficar 15. Portanto, 44 quinzeavos é o resultado da divisão de 8 quintos para 6 onzeavos. Ok? Então é isso aí, pessoal. Essa é a maneira de fazer multiplicação e divisão de frações.